Buenas noches a todos y a todas. Disculpe mi portuñol, mi pronuncia medio exquisita en portugués, porque en español, en portugués yo sé que exquisita significa algo negativo. En español no, es muy bom. Exquisito melhor que a... Bom, não sei se vocês lembram que o slogan dos foros sociais mundiais que começaram em Porto Alegre era "Outro mundo é possível". E faz uns meses eu estive em Uruguai proferindo o discurso inaugural do 11º Congresso Latino-Americano de Pesquisadores da Comunicação. Aí esteve presente o companheiro Abreu, também a companheira Patrícia Saldanha, e outros grupos mais de México, Argentina, Chile, etc. Nesse congresso, eu fiz uma palestra em que utilizei esse lema dos foros sociais mundiais. E chamei então minha palestra "A Comunicação e o Novo Mundo Possível". E essa é a essência do conteúdo e da mensagem de minha palestra. Por que esse nome é oportuno, o Novo Mundo Possível? Porque estamos presenciando o caso, o final de um modelo civilizatório fundado no capitalismo. E embora muitos de nós estemos usufruindo algumas das vantagens do capitalismo, também estamos sofrendo muitas consequências muito negativas do capitalismo. Eu queria... Não sei se eu aqui não consigo ver para trás. Aí. Em minha palestra, para sustentar essa afirmação de que o capitalismo se estava desmoronando ante nossos olhos atônitos, que não podemos acreditar que uma doutrina tão universal, que produziu tantas maravilhas tecnológicas e científicas, esteja hoje em uma profunda crise que afeta a Estados Unidos, principalmente, a Europa e também a nós. E aqui está uma pequena lista incompleta dos prejuízos que o capitalismo tem causado para o mundo e para a humanidade. Para começar, as guerras de conquista, as guerras coloniais, as invasões, a escravidão, a prática da escravidão, o armamentismo, a indústria bélica, são típicos produtos da ganância, porque o capitalismo se define como sistema baseado no lucro e na acumulação de capital. Essa é a essência do capitalismo. Até seu nome, capitalismo, indica isso, que ele é uma doutrina, uma proposta civilizatória baseada no sucesso comercial, sucesso econômico, que se representa por o lucro e a acumulação de capital. Então, isso teve como consequência, que está na lista, a mercantilização da vida humana, que hoje está no seu ponto álgido. Hoje tudo vale o preço de mercado. Se antes, na Idade Média, as catedrais eram um lugar onde a gente ia a buscar o máximo, agora é o shopping center. Ou seja, houve uma espécie de desespiritualização da humanidade, a materialização e a mercantilização. Hoje todo se vende e se compra. A pessoa não vale tanto pelo que é, mas pelo que tem, pelo que mostra. Há incluso uma frase de um famoso escritor que chama isso consumo conspícuo, ¿no? O sea, conspícuo significa ostensible, que se mostra a todos, ¿no? O sea, atualmente mostrar que se tem um carro Mercedes-Benz ou uma casa
en Bucios, o una en Punta del Este, paraguayo en Punta del Este. Eso da mucho más crédito, mérito, importancia y estatus a esa persona que decir yo soy un científico, un cientista, soy profesor universitario, soy un artista. No, eso hoy no vale más. Lo que vale es lo que se tiene y se puede mostrar que se tiene. Hoy então uma das grandes religiões é a competitividade pessoal. A universidade tem que ser competitiva, o país tem que ser competitivo, tudo é competição. Não? Houve um tempo que se falava da cooperação, da solidariedade. Hoje essas coisas não valem mais. O que vale é competir e ganhar. Não? Outra consequência terrível do capitalismo é a depredação, destruição do meio ambiente. O que Brasil, que era o dono da maior parte da Mata Atlântica, é trágico ver a comparação dos mapas antigos. A floresta foi desaparecendo e hoje fica uma pequena porção do que era a grande massa verde. Meu país, que de por si é pequeno, antes passava voando com avião perto do Rio Paraná e era todo verde. Hoje continua sendo verde, mas a soja. No son más las grandes árboles, ahora es soja. Se destruyó el bosque. Y no campo político, o capitalismo tiene como consecuencia, solo en América Latina, a implantación de las dictaduras militares en todos nuestros países. Hasta Uruguay, que era una especie de Suiza latinoamericana por su democracia y sucumbió y también tuvo una dictadura militar. Mi país tuvo, embaixo do general Stroessner, 35 años de dictadura. ¿Quién colocó él ahí? A embajada de los Estados Unidos. Y eso ni los americanos negan. Y finalmente, para no cansar con esa lista, hoy los estados nacionales, tal vez se escapa un estado brasileño porque es un país tan grande y otros, mas en general los estados ya no tienen más poder. Quien tiene poder ahora son las multinacionales. Claro, el estado continúa como una figura, mas quien está por detrás de los estados, las multinacionales. Muchas cosas, o sea, la soberanía de nuestros países se está perdiendo tremendamente en forma muy rápida pelo enorme poder de las multinacionales. Voy a dar apenas un ejemplo. En ese momento en Paraguay, una multinacional llamada Alcan, Rio Tinto, que es canadiense, que fabrica aluminio, tira aluminio de bauxita, que es un mineral. Para hacer esa extracción de aluminio, ella precisa mucha energía. Entonces, como Paraguay tiene ahora dos hidroeléctricas, Itaipú y con Brasil, y ya se está con Argentina, Alcan viene y le ofrece al Paraguay instalarse. Los políticos paraguayos están todos enloquecidos por la perspectiva de tener una multinacional tan rica ahí. Dice que va a dar mucho empleo y muchas comisiones y coimas. Mas se sabe ya que esa fábrica de aluminio no solo consume a mitad de la energía del país, de Paraguay, mas polui, contamina los ríos, contamina todas las aguas. O sea, la fabricación de aluminio es una de las industrias más contaminadoras que hay. Más probablemente, a no ser que ocurra un milagre, de aquí a poco Paraguay va a aceptar que esa multinacional se instale en el país. Bueno. Ahora, no siempre el capitalismo, que es un vencedor, un triunfador, su modelo civilizatorio se extendió a todas partes, mas no siempre, o siempre tiene sus enemigos. Y yo aquí en mi trabajo hablo de tres enemigos del capitalismo, ya de siempre. Primero, los propios indígenas, los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los tupí guaraníes, nunca aceptaron el régimen capitalista. ¿Por qué? Porque para él no existía la moneda, no existía el lucro, no existía acumulación de capital. Eran culturas solidarias, ¿no? Donde cuando un cazador iba a un bosque y cazaba
una ave o que for, cuando voltaba para la tribu, él repartía o que casó, nunca ficaba con todo él. Eran culturas comunitariamente solidarias. Entonces, ve una doctrina nueva que trouxeron los españoles a Paraguay, los portugueses aquí, etcétera, los ingleses en África. Esas culturas originales, nuestros ancestrales, sufrieron muchísimo porque no estaban acostumbrados a pensar en esa forma. Me pasaba hablando con un estudioso de esas culturas. Él nos contó que la palabra guaraní, que hoy significa precio, antiguamente significaba venganza, que mudó. Porque, ¿cómo dice? Cuando un indígena precisaba, por ejemplo, un machado, iba para el español, al colonizador, y decía, español, por favor, préstame tu machado. El otro le decía, pero eso te va a costar tanto, ¿no? Entonces el indígena decía, filho da mãe, me está cobrando por una cosa que yo preciso. ¿Por qué que no me empresta si él no está usando y yo preciso? Entonces le colocó una palabra que en guaraní es jepi, que significa venganza, ¿no? Algún día me voy a vengar de este español, o ustedes, portugués, porque yo tenía un derecho, estaba precisando, pero no me quiso dar. Oye, esa palabra evoluyó, que antes era venganza, y hoy es preso. Uno va a un mercado y dice, en guaraní, quiere decir, ¿cuál es el preso? ¿No? Pero antiguamente era, ¿cuál es el grado de venganza que él está decidido a hacer? Porque no, o sea, eran culturas solidarias. No aceptaban que se cobrasen las cosas, se daba o se prestaba. Entonces, ellos siempre fueron contrarios a esta doctrina nueva que les llegó de Europa, capitalismo, y hasta ahora hay muchos sintomas de que esa reacción de los indígenas a esa cultura comercializada es muy fuerte. Ellos no consiguen ainda se adecuar a esa. Entonces, los quechuas, los guaraníes, incluso los quechuas y aymaras, los indígenas del altiplano, los Andes, ellos tienen una nueva propuesta para la palabra desenvolvimiento, un nuevo modelo, que ellos llaman el buen vivir. ¿Cómo se dice en portugués? Viver bien, que sintetiza a armonía del hombre con la naturaleza, con Dios y con las demás personas. Nosotros en Paraguay criamos un instituto de comunicación para el desenvolvimiento. Los 3 andinos que vivieron ahí dijeron, vamos a tirar esa palabra desenvolvimiento, vamos a colocar bon vivir en lugar. Yo resistí mucho porque ya estaba todo, ya usaba esa palabra. Yo falaba, no, es mejor resignificar la palabra desenvolvimiento, no trocar, no abandonarla, sino darle un nuevo significado que sería parecido al de vocês. Além dos indígenas, sempre foram contrários ao capitalismo as grandes religiões. O judaísmo, o islamismo, o cristianismo, não querem saber nada de ter uma vida fundamentada no lucro, na ganância e na acumulação de capital. E também temos como grandes inimigos do capitalismo as doutrinas sociais de tipo socialista. El anarquismo, el comunismo, el socialismo no son contrarios y siempre fueron al capitalismo. Entonces el capitalismo triunfó, se impuso a la humanidad, mas no sin una lucha tremenda con esos 3 grandes adversarios. ¿Y qué pasa entonces? Hoy, en la decadencia del capitalismo, esas 3 grandes fuerzas están de nuevo diciendo, bueno, ahora están viendo lo que les decíamos, les advertimos que el capitalismo destruiría bosques, destruiría moral, corrompería a política, a comercio. ¿Ven? Entonces ahora llega un momento de pensar en un nuevo modelo civilizatorio no basado en el capitalismo. Ese es el desafío que nosotros todos tenemos, porque no sabemos cómo puede ser ese nuevo modelo. Estamos tan acostumbrados pelo capitalismo que no concebimos otra forma de vivir más que como las reglas del capitalismo. Entonces, esos grandes desafíos de vocês,
juventudes, universitarios, estudiar cómo va a ser una sociedad no capitalista. Y no estoy defendiendo a la sociedad comunista, que no gosto. Yo confieso, yo soy más adepto a la teología de la liberación, soy cristiano, ¿no? Y entonces no entiendo mucho una sociedad de tipo comunista donde no existe, donde hay un partido único, donde se prohíbe los medios de comunicación, no se puede tener comunicación, una opinión diferente al Estado. Entonces, no está conmigo. No, eso no. Estuve en Cuba, pasé una semana en Cuba, en La Habana, me gustaron muchas cosas, mas no gosté del sistema de gobierno baseado en un partido único y en la represión de todo medio de comunicación que no sea oficial. Sinceramente, con todos aquellos que sean comunistas o cubanistas o castristas, desde ya planteo francamente esa es mi posición. Yo tengo una enorme simpatía a Fidel Castro, a Che Guevara, por sus ideas y sus ideales, mas no por los regímenes de gobierno o de Estado que ellos consiguieron implantar. Yo creo que ellos van a tener que mudar para llegar a un modelo más humano y con más importancia de la persona y no tanto del Estado. Ahora, el capitalismo recurrió a muchos truques para ganar la popularidad que tenía. Él, vos haces una lista, no sé si se puede por ahí. Ahí está, justamente. Aquí tengo una lista de palabras, de termos, que son productos del capitalismo. Por ejemplo, la superioridad occidental. Todos tenemos dentro de la alma que Europa es ideal, Estados Unidos es ideal, que tenemos que trabajar para nos parecer. Y eso es un mito. Ellos mismos están reconociendo ahora que ellos serían más felices. Yo conozco personas de Europa, ¿no? Incluso algunos se fueron a la embajada paraguaya en Bélgica, cuyo embajador es muy mi amigo, y falaron, estamos queriendo ir a morar no Paraguay. Ahí moraban en Holanda o en Bélgica. Ahí mi amigo Mario Sandoval, el embajador, faló, ¿mas por qué que ustedes quieren? ¿Y están tan bien aquí? No, dice, no. Aquí a gente no se abraza, ¿no? Y en los Paraguay las personas se abrazan, hay afecto, la familia es cariñosa, es afectiva, hay hospitalidad, ¿no? Y además dice, y además a selección de fútbol de vocês, se refería a Paraguay, ¿no? Nos vimos en el campeonato mundial en Sudáfrica. Dice que están siempre alegres, ¿no? Están siempre luchando, ¿no? Y son solidarios entre sí, ¿no? Y no queremos ir a un país que tenga esos valores, Europa, ¿no? O sea que ainda, dentro de nuestro, de ter sucumbido a tentaciones del capitalismo, ainda nos mantemos ciertos valores y ciertos costumbres que a los propios europeos están perdiendo violentamente y fascinan y piensan que tal vez ellos mismos tienen que caminar. O sea, en lugar de nos parecemos a él están queriendo parecerse a nos. Ahí tenemos otras, la palabra progreso, la palabra desenvolvimiento, etcétera. Hoy están todas siendo resignificadas. Y muchas otras, la exclusividad, el privilegio, son todas palabras que el capitalismo usa, por ejemplo, cuando hace propaganda de algo, sea único, use tal cosa, sea exclusivo, só você. Y el carácter sagrado de la propiedad privada, ¿no? No sé si ustedes saben que tanto Brasil como Paraguay, 82% de la propiedad de la tierra está en manos de 2% de los propietarios. Eso se llama latifundio, eso se llama grande extensión en manos de pocos. Antes nos parecía natural, normal, en Paraguay, de ser filho de estanciero, o sea, empezó con mucha tierra, con mucho gado. Eso, máximo estatus. Oye, está empezando ya a pensar, ¿por qué tiene tanta tierra una familia con 8 hijos, tiene 50.000 hectáreas? Y al lado de él, un agricultor tiene 8 hijos y tiene 2 hectáreas, o no tiene nada, ¿no? O sea, hoy estamos empezando a revisar por qué ese carácter sagrado de la propiedad privada. Aliás,
yo confío, yo pienso que son propiedad privada es muy importante y muy bom. Mas si é bom, tem que ser bom para todos. Ou seja, aquela família que tem 50.000 hectares e tem 8 pessoas e que considera que é sagrada a sua propriedade, ao lado tem uma pessoa que é louco por plantar e não tem nada. Mas propriedade é sagrada, como que ele não tem nada? Se é sagrada e se é boa. Ou seja, há uma doble moral. Para os que já têm, é sagrada. Para os que não têm, não. A considerar una barbaridad que ella quiera invadir o que sea tierra de hombre porque es sagrada. Bueno, pues si es sagrada, tiene que ser sagrada para todos, ¿no? Tiene que haber una forma, una reforma agraria que dé acceso a tierra a todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa que se puede discutir mucho. Y ahí es que caemos un poco en nuestro campo. O capitalismo, históricamente, para poder tener ese suceso mundial, esa victoria mundial que significa actualmente que todos los países, la gran parte de los países sigan siendo capitalistas, es porque recurrieron a comunicación y a educación. En todos nuestros países se utilizaron medios de llegar a los corazones y las mentes que son a educación, que llega a través de la escuela, los colegios, las universidades, y somos educados, socializados no sistema capitalista y la defensa absoluta de los valores del capitalismo. Eso se nota, por ejemplo, lo que aconteció con la radio, ¿no? No sé si ustedes saben que hace unos 20 o 30 años, en Europa no existían radios comerciales. Todas las radios eran públicas. La BBC de Londres, por ejemplo, que hasta ahora existe, no era, el gobierno mantiene, mas no es comercial. Hay una diferencia entre radio pública, radio estatal, radio comercial. Pero en aquel tiempo, en Francia, la radio era oficial pública. En Italia también, en Inglaterra también. Casi todos los países de Europa, no digamos Suecia, Portugal también. De repente, y aquí en Brasil, la primera radio que hubo se llamaba Radio Roquete Pinto, ¿no? Aquí en Río. Era una radio educativa, era la única radio que existía. No sé en qué año fue eso, más o menos. 1923. 23. Radio Sociedade do Rio de Janeiro. Eso, Radio Sociedade. Sí, 1923 no había radios comerciales en Brasil. Mas aí, de repente, os comerciantes industriais perceberam que esse meio servia muito para fazer publicidade, para fazer política, etc. E começaram a entrar. Hoje, as rádios educativas, as rádios comunitárias são intrusas. São a verdadeira rádio agora é a rádio comercial. E no Paraguai é terrível. A legislação não permite, persigue as rádios comunitárias. Diz que são rádios piratas, que não pagam impostos, etc, etc. Não? Mas, se a gente pensa bem, qual é a rádio que realmente está contribuindo mais para a sociedade? Aquela que defende a cultura popular, que transmite as necessidades das cidades, dos campesinos, das pequenas localidades, etc. Eu passei por uma experiência muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro há um município chamado Queimados. Aí se instalou a primeira rádio comunitária do Brasil, se chamava Novos Rumos. E foi Tião Santos que la instaló. Existe hasta hoy. Existe hasta hoy, sí. Y es grande, poderosa. Un día, Tião Santos, que fue el criador de esa radio, me llevó para conocer el municipio de Queimados. Cuando llegamos a radio había dos policías fardados, o jefes de policía de Queimados, y un adjunto, todos dos. Y falou, Tião, llegamos a un mal momento, están seguramente confiscando los equipamientos o algo así, porque era muy perseguida la radio comunitaria. Llegamos lá, nos presentamos ahí a los milicos que estaban ahí, entramos, ficamos sabiendo que esos dos policías estaban ahí, convidados por la radio, para explicar a la población qué medidas de seguridad la policía estaba tomando para el carnaval, para el próximo carnaval. O sea, a función no era, a función era servicio, ¿no? Y los policías vinieron a hacer un servicio a través de la radio, explicar a la población cómo se cuidar y cómo no carnaval. Entonces ahí se veía los dos extremos. Uno que venía a confiscar la radio por ser ilegal, ¿no?
había dicho que no era eso, venían a servir, ¿no? Y esa es radio comunitaria, radio popular, ¿no? Entonces ahora yo, en mi trabajo, pasé un pouco a analisar as condições que se precisavam para que exista uma mudança de modelo civilizatório, de modelo de comunicação. E encontrei que a primeira condição é superar o colonialismo mental. O que significa isso? Nós fomos todos conquistados e civilizados por Portugal, Espanha, etc. ¿no? Mas, além de trazer eles um sistema de governo, um sistema de produção, etc., também trouxeram uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento deles era a racionalidade. Daí que Newton, não foi Newton, Descartes, dizia, penso, logo existo. Ou seja, raciocino, por consiguiente, estou vivo, raciocino. Mas quando chegaram os espanhóis e os portugueses aqui, encontraram tribos selvagens que tinham outra epistemologia e continuam tendo. Para eles a racionalidade era apenas uma das formas de conhecer o mundo. A outra era a emoção, o sentimento. E a terceira era a ação. Ou seja, penso, sinto e faço, logo existo. Essa é nossa epistemologia. Se a gente continua só com a racionalidade, vai ter um tipo de mundo, não? Mas se seguimos a outra, então essa é a luta contra o colonialismo mental. Criar uma nova, não é criar, aceitar uma nova epistemologia mais universal, mais integrada, mais ampla. Até agora, os quechuas de Bolívia, os aymaras, os guaranis, eles não veem as coisas somente do ponto de vista racional, né? Intelectual, lógico, não? Eles têm outra racionalidade, muito mais humana, mais integral, né? Vou contar um pequeno episódio que mostra um pouco a diferença. Eu estava numa feira de sementes no campo, no Paraguai. Chega a hora do almoço e tinha uma grande, como se chama, olla de comida, panelão, um panelão, não? Onde se fazia o almoço para todo mundo. Então, a condição era meter-se em uma fila, pegar um prato de metal assim, unos talleres, e ir caminhando. De repente, um indinho, porque havia índios também nessa feira, de várias tribos, de repente um indinho se mete à frente de mim. Penso, puxa, não sabia, sabe? Depois entram outros quantos indinhos na frente, com seus pratos. De repente, os pais deles, unos cuantos adultos índios, também se metem aí. Aí eu protesto a um senhor que estava aí e falei, estos índios não respeitam. Não é que não respeitem, a cultura deles não tem fila. Na cultura deles não existe a fila. E encontro aí um casal jovem, rapidamente se colocando as roupas, não? Se vestindo. E falo, o que estão fazendo aqui? É minha cama, meus lençóis. E nisso chega meu capataz e me vê aí meio furioso com esse estranho que estava na minha cama. Aí ele perguntou, meu capataz, o que aconteceu? Diz, não, porque eles limparam a casa ontem. Minha mulher sofreu não sei que coisa no pé, não pode limpar, então eles limparam a casa. Ele, em agradecimento, le prestou minha cama para dormir, etc., de minha cama. Sim. Então, e para ele não era nada ruim. Era sua cultura, a cultura da, qué sé yo, não sei. Ele não tinha errado. Hombre, lo que me costó convencer es que eso no era una cosa normal, que alguien durma en tu cama solo para agradecer un servicio. No, para él es así. O sea, es otro mundo, el mundo de la cultura tribal. Otra cosa que tienen que mudar, no sé dónde estamos ahí arriba. Bueno, así que un poco más para ahí. Voltando un poco al fato de que la epistemológica europea está basada exclusivamente en la racionalidad,
Dice, mas que bom, são racionais, são lógicos. Mas fíjese essa lista daí para ver algumas coisas que eles fizeram em nome da racionalidade. Uma delas, a matança de índios, a repressão da luta pela independência. Para ele era lógico. O indígena tinha que ser eliminado. Os norte-americanos eliminaram ou aprisionaram a todas aquelas peles vermelhas, donos da terra. Em Uruguai existiam uns indígenas chamados charrúas, que eram muito guerreiros. Eles mataram todos, não existe mais charrúa. O sea, los que ocuparon Uruguay, los españoles, mataron a todos los indios. Mapuche no Chile. O sea, se pagaba, incluso el gobierno pagaba por orellas de indios para mostrar que habían sido muertos. O sea, todo eso no parecía mal a ninguém, porque era racional. No somos donos del territorio ahora, tenemos las armas, el poder, esa gente sobra, hay que eliminar. Otro ejemplo que pongo ahí, el tráfico de esclavos africanos. Era una cosa lógica y racional a hacer en aquel tiempo. Tanto que Holanda, Inglaterra, hasta los países católicos entraron en ese... Y en Brasil, hasta a igreja tinha escravos. As ursulinas, o colégio das ursulinas aqui, as monjas, as freiras, tinham escravos. As congregações religiosas tinham escravos, porque não passava pela cabeça deles que isso era contrário, porque era racional. Necessitamos a mão de obra delas, elas são escravos, vamos utilizar. Então, a racionalidade não é tão fácil. Para mim, o máximo exemplo da irracionalidade da racionalidade é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Os norte-americanos, com a maior liberdade de consciência, até agora não se arrependem, jogaram bombas atômicas e mataram 100.000 japoneses de um golpe só. Não? Lógico, racional. Estamos em uma guerra, se nós não matamos a eles vão matar nossos soldados, nossos jovens norte-americanos. Então mataram 100.000 e nunca se arrependeram. Ni o Ocidente nunca cobrou a Estados Unidos diciendo, eso no se faz. Últimamente, esa racionalidad irracional se está mostrando, por ejemplo, los norteamericanos patentean todo que es planta, animal, microbio, ¿no?, de nuestras selvas. Y después nos venden a nos esos mismos productos que son nosos, ¿no? Mas le patentean, entonces esa racionalidad es pura. Y también, último, la omnipotencia de las empresas multinacionales y el fallido intento de legitimar el imperialismo mediante el ALCA. El ALCA fue un convenio internacional que estaban promoviendo los norteamericanos, que todos nos asignásemos, pero cual nos abríamos las puertas de nuestros países a entrada de las multinacionales deles, ¿no? Fue así que yo conocí al que después fue presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que era obispo, y vinha de su parroquia Asunción, nos reuníamos lá para luchar contra el ALCA. Al final terminamos ganando y algo no se estableció. El capitalismo inventó también sistemas como Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz es una cosa que existe aquí en Río y en Asunción. Son norteamericanos jóvenes, idealistas, supongo, que vienen a servir a nuestros países. Pero nuestros países no precisan servicios de ellos. Tenemos gente aquí. Mas vienen, se instalan como camionetas y todo así. No fundo, ellos ven a conocer el país para después las multinacionales saber qué mercado tienen, ¿no? O sea, son todos inventos, Alianza para el Progreso, con Kennedy. Y finalmente, yo quería comentar una última parte de mi trabajo, que es la siguiente. La Revolución Francesa, cuando hubo en 1789, ella levantó tres grandes ideales para la humanidad: libertad, igualdad y fraternidad. Tres. Só que, con el pasar del tiempo, la libertad y igualdad se convirtieron en banderas políticas, instrumentos de lucha política. Todo el mundo lucha por la libertad o lucha por la igualdad. Pero ninguém luta pela fraternidade. A fraternidade passou a ser uma virtude de sacristía, uma virtude pessoal.
dejó de ser la tercera pata de la gran propuesta civilizatoria de la Revolución Francesa. ¿Qué aconteció? Por falta de fraternidad, a libertad y a igualdad degeneraron. Y nos tenemos, por ejemplo, la Revolución Rusa, Stalin, que fue uno de los grandes capitanes de esa revolución, dejó morir de fome a millones, no sé cuántos millones que fueron, ¿no? 3 o 6 millones de agricultores, dejó morir de fome en nombre de la racionalidad. O sea, había que implantar un nuevo Estado, esa gente pertenecía a los grandes terratenientes, a usar, matar nomás, desear que se morreron así. Entonces, a racionalidad, junto con la falta de fraternidad, está detrás de los grandes crímenes de la humanidad. Entonces, nos estamos precisando ahora de revitalizar ese ideal de tres patas, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad como un instrumento fundamental para que la libertad e igualdad tengan sentido y se mantengan. En ese sentido, una vez estábamos en un retiro espiritual en Petrópolis con Fray Beto y otros, y lembramos que Leonardo Boff, un teólogo que moraba aquí, ahí perto, o mora ahí ainda, y entonces convidamos para vir también a hablar conosco. Compramos queijo y vinho y convidamos a Leonardo Boff. Ele veio, se sentou junto do fogo, nós todos alrededor dele, escutando, e ele fala assim, não sei se vocês notaram, para nós, né, que a humanidade está recuperando três coisas que tinha perdido. Primeiro, está recuperando a terra. Os jovens hoje, não há coisa que eles gostem mais que ser convidados a trabalhar em coisas ecológicas, natureza, né? Não são os jovens, mas a educação ambiental, todo isso. É uma proposta nova, maravilhosa, de se integrar com a natureza, respeitar os bichos, as plantas e tudo assim. É uma coisa muito linda. E ele estava dizendo, a humanidade tinha perdido isso. Por isso que está todo devastado, ¿no? A segunda coisa que está recuperando é a mulher. Como mulher? Não é a mulher. É o aspecto feminino da vida. Ele dizia, a mulher, o feminino na vida produz afeto, cuidado, cuidar das pessoas, preocupar-se por as pessoas mais débeis, que são as crianças, os pobres, etc. E a humanidade está começando a respeitar de novo a mulher. A mulher está adquirindo força, o feminismo, etc. Estão os direitos da mulher, chamado ao gênero, não? Hoje, até as Nações Unidas tem programas de gênero, ou seja, respeitar os roles, os papéis do homem e da mulher. E terceiro, diz, a humanidade está recuperando o sentido do sagrado, o sagrado. A crença em que não estamos sós nesse universo, que há outra força superior, em cima, os cristãos têm uma força apaixonada, enamorada. Deus é o amor, ¿no? Então, a humanidade está recuperando esse, não exatamente o sentido religioso, eclesiástico, ¿no? Sino o sentido de que a existência não é só comer, beber, dormir, etc., ¿no? Também há outra coisa no universo que alguns chamam Deus, outros chamam energia, outros chamam o que for, mas está aí, ¿no? Então, esse sentido do sagrado. E isso é muita verdade. Hoje, cada dia mais, a humanidade sente a necessidade do sobrenatural, né? Do sobrenatural, que pode ser canalizado através da religião ou não, né? Muita juventude hoje é profundamente religiosa, mas não há nenhuma igreja. Simplesmente ele sente o mistério, a beleza do universo e sabe que detrás disso há uma inteligência boa, uma inteligência que é favorável. Não pode ser ruim un Deus que cría una flor o un pájaro, son cosas de una belleza increíble, o un crepúsculo, un atardecer. O sea, sabemos ya hoy que hay un ser infinitamente poderoso, pero también infinitamente amoroso. Y es una descubierta nueva, ¿no? La humanidad entera está descubriendo ese o sagrado. Bueno, entonces ahora la gente se pregunta, aquí estamos los comunicadores, ¿no? Se pregunta, ¿y los comunicadores cómo podemos contribuir a eso? Ese es el grande dilema del momento.
porque muchas faculdades de comunicación só preparan gente para actuar na rádio, na televisão, nos jornais, mas não para formar, para contribuir à construção de uma sociedade nova, um novo modelo civilizatório que seja diferente daquele que estamos mostrando, que já não dá mais, né? Esse capitalismo tradicional já não dá mais, está destruindo o mundo. A crise que nasceu nos Estados Unidos agora está espalhada por todo o mundo. Se gastam trilhões de dólares para recuperar aos bancos, né? E muito menos para recuperar o que as pessoas estão perdendo, né? Então, nós, comunicadores, necessitamos também mudar um pouco nossa cosmovisão, né? E, sobretudo, aqueles que se dedicam à pesquisa, têm que saber que coisas pesquisar para contribuir ao melhor conhecimento de como a comunicação pode ajudar a esse novo mundo possível que sonhamos todos. Então, nós precisamos crer que, assim como é possível um novo mundo, também é possível uma nova comunicação. Obrigado. Para começar, o comunicador é um cidadão, não? É cidadão, ele não é profissionalmente comunicador, mas naturalmente é um cidadão. Ou seja, ele tem que pensar em sua pátria, nos concidadãos, não? Eu vou passar de uma palestra num jornal de Assunção chamado Notícias, onde eu era colunista aí, não? Então, o diretor do jornal falou: venha contar-nos um pouco tuas ideias sobre jornalismo. Resulta que eu pertenço a uma história, a uma especialidade relativamente nova, que se chama Comunicação para o Desenvolvimento. Ele falou que eu era especialista em comunicação rural, mas rural envolve, sobretudo, desenvolvimento agrícola, não? Bom, então, eu disse a palestra para os jornalistas e eu notava que para os jornalistas, que eram como 40, não? 50, era novidade total o fato de que o jornalista era também responsável pelo desenvolvimento. Porque para eles eram informadores, a responsabilidade era informar bem. Agora, o que acontece com essa notícia não era com ele. O que acontece com as pessoas que leem essa notícia não era com ele. Então, eu penso que há uma certa deformação, que um profissional que se forma 4 anos de estudo só para saber informar bem, e alguns deles a persuadir bem, e outros a entreter bem, né? Não é suficiente. Não é suficiente porque nós somos os donos de um poder imenso, o poder de influenciar as mentes e os corações. E se pode influenciar as mentes e os corações para bem ou para mal. Isso se sabe. No tempo da Alemanha nazi, os meios deram um grande passo tecnicamente, e a propaganda, justamente um dos ministros de Hitler, chamado Goebbels, é considerado o pai da propaganda. Era um tipo enormemente competente. Mas para quê? Para convencer a população de que os judeus tinham que ser mortos, de que a raça germânica era o melhor do mundo, que tinha que dominar o mundo. Ou seja, a comunicação, assim como a educação, ela pode construir e destruir. Ela não é sempre boa. Então, um jornalista que saiba só informar, escrever bem notícia, e não tenha um sistema de valores e um sistema de serviço à população para ajudar-lhe a encontrar seu caminho, está incompleto. Para mim está incompleto. E, lamentavelmente, eu conheço muitos os currículos da Faculdade de Comunicação em toda a América, e, em muitos casos, só sai uma espécie de profissional robotizado da informação. Escreve muito bem, sabe fazer manchetes, sabe fazer tudo isso assim. Mas você lê as notícias, e às vezes as notícias são, para começar, muitas delas não têm objetividade, porque eles dependem muito da influência de seus patrões. No Peru, um ex-aluno meu, de um curso de pós-grado, fez uma pesquisa onde pegou quem eram os donos dos grandes jornais de Lima. Quem eram? Que grupos? E qual era a base econômica desses grupos? Um era gente da mineria, né? Outro era indústria da pesca,
que en Perú es muy grande. Otros eran fundamentos, bases agrícolas ganaderas. Entonces él fez la siguiente hipótesis. Voy a pegar una noticia o varias y a través de saber quiénes son los donos, yo voy a decir cómo va a ser tratada esa noticia. Y no dio otra. Él pegaba una noticia y decía, es aquí, no jornal de pescaría, de pesca, vas a ir con esta tendencia. No jornal cuyos donos son mineros, vas a ir con esa cosa. Y así dejó, ¿no? O sea, los donos dos jornais imprimían o carácter da noticia. ¿Qué clase de objetividad es esa? No sé. Entonces, no, para el jornalista, él no es solamente un medio. Claro, es un medio y tiene que ser lo más competente posible. Mas no es un medio de información, persuasión y entretenimiento. Es también un medio de enriquecimiento cultural, moral, ético, pessoal. No puede isolar de esa otra responsabilidad social que él tiene. Entonces tiene que estudiar mucho ciencias sociales, tiene que estudiar ética, tiene que estudiar a propia conformación de populación, tiene que estudiar mucha sociología, mucha antropología, mucha lingüística, etcétera, para comprender ese público y ver su potencial y sus limitaciones, para ayudar a ellos a crecer. No sé si está respondida a pregunta, mas é o que eu penso. Quer uma segunda? Ela está plenamente respondida, mas ela me suscitou uma outra pergunta. Sim. Que normalmente quem está produzindo a matéria para ser distribuída, ele tem pouca gerência sobre o produto final, a um editor, a um dono, a um interesse maior. Talvez com um pouco mais de empreendedorismo dentro das nossas academias, as pessoas possam ter condições de vencer esse teto limitador? Absolutamente, sim. Sí, yo también acho que si el jornalista se limita a ser apenas un escritor, no es suficiente, porque él está metido dentro de una empresa que también es comercial, ¿no? Que también es industrial, digamos. Entonces él tiene que comprender cómo esa empresa está situada en el resto, y él va a tener más capacidad de discutir con su director, que le quiere impingir una cosa así. No, compañero, no es así, porque lo que yo estudié me muestra que esa noticia va a ser prejudicial para la población. No, primero, que no es verdadera. Segundo, tiene esa cosa. O sea, tiene que crecer la capacidad de argumentación de los jornalistas. Y voy a dar un ejemplo. En Paraguay hay un jornalista llamado Alcibiades González del Valle, excelente jornalista y columnista del jornal ABC. Un día que estuvimos en un jantar, me dice: Juan, yo estoy escribiendo un libro para defender la tesis de que los columnistas que asignamos nuestras columnas, ¿saben? Nosotros tenemos derecho a disentir la línea de pensamiento del director, porque hasta ese momento ninguém podía escribir algo que no fuese exactamente como el director mandaba, ¿no? Y yo me dijo, y yo quería pedirte que usted escribiese el prólogo de ese libro. Yo le dije, mucha honra, manda algunos capítulos y voy a prepararme. Usted sabe que pasó un tiempo, nunca me mandó, y aparece el libro, ¿no? Aparece el libro lanzado. No, perdón, no aparece tampoco el libro, no aparece el libro. Mas él, que tenía renunciado por su briga con el director, volta a su empleo. Pero curiosamente, de ahí en diante, él mantenía opiniones propias, ¿no? O sea, pelo visto, él amenazó al director de publicar eso y ganó a luta, y el director consintió que él dijese lo que quisiese. Él y 2 o 3 jornalistas más, entre ellos una mujer muy corajosa, dice lo que piensan. Fue una victoria tremenda, que ninguém pensaba que era posible, porque el dono era muy severo, no permitía tener otra línea, ¿no? Mas ahora estamos en esa. Entonces quiere decir que es fato, ¿no? Muchos donos de periódicos jornales imponen su línea, y los jornalistas en general no dicen nada más. Se rebeló y ganó. Entonces, eso yo hago que también los jornalistas deben tener más espíritu de cuerpo, unión
no ser tan individualista y apenas cuidar su empleo, mas tienen que luchar por sus ideales también. Porque el jornal es una cosa demasiado fuerte, demasiado poderosa, y no puede el jornalista estar todo el día silenciando su conciencia solo para no perder el empleo. Tiene que unirse con los demás y decir al director, no estamos de acuerdo con eso y por favor, respétenos, ¿no? Voy a empezar por la segunda, ¿no? Yo tengo la impresión que uno de los grandes personas que contribuyeron a esta mudanza fue Paulo Freire. Porque donde hubo en América Latina, su nombre es citado como quien revolucionó no solo la educación, mas también la comunicación. No sé si ustedes conocen un libro de él, escrito en Chile, en 1965 creo, que se llama Extensión o Comunicación. La palabra extensión ahí se refiere a la extensión rural, o sea, los agrónomos que están en el campo transfiriendo tecnología a los agricultores. Entonces, la tesis que descubrió Paulo Freire trabajando en Chile es un fenómeno que él llamó de incomunicación entre los técnicos y los agricultores. Él dice que el técnico fala, los otros escuchan, mas ninguém no dialogan. O sea, el técnico no escucha realmente o que el agricultor, pequeño agricultor, piensa y opina. No, él le da recetas, le da instrucciones, y eso es verdad, por lo menos en mi país es así, ¿no? Entonces, Paulo Freire, a través de ese libro y otros libros de Pedagogía Oprimido, Educación como Práctica de Libertad y otras, fue semeando una especie de rebeldía a esa pasividad vertical, al verticalismo de la comunicación. Otros, por ejemplo, Antonio Pasquali de Venezuela, en su libro Comprender la Comunicación, distingue a información de comunicación. Él dice que comunicación es dos vías, diálogo, y información es una vía sola, no tiene retorno. Él demoniza, él que critica la información, la trata de inmoral, con lo cual yo no concordo, yo personalmente. Yo acho que información y comunicación son parte de un mismo fenómeno global, de un continuo, donde información está aquí, es realmente de una vía sola. Y aquí está el diálogo perfecto, ¿no? Diálogo. Entre uno y otro está una cantidad enorme de... Esa sesión de esta noche te muestra parte de información, más parte del diálogo. Nunca podemos distinguir dónde termina uno y dónde termina otro, ¿no? Más el fato de esa mudanza de mentalidad que fue lentamente entrando, son gente como él, Paulo Freire, Antonio Pasquali. Existe un boliviano llamado Luis Ramiro Beltrán, que es mi hermano boliviano, y con él y yo nos estudiamos en los Estados Unidos, llevamos nuestro doctorado allá, y fuimos treinados en la comunicación vertical, o sea, informar, persuadir, etc. Pero cuando voltamos con nuestros PhDs a América Latina, nos encontramos que la introyección de esa forma de pensar era terrible, porque nuestros povos, de por sí sumisos, bastante pasivos, pacientes, realmente tienen una percepción de que todo que es bueno tem que vir de acima para abajo, do governo, dos técnicos, dos ricos, dos empresarios. O sea, hay una especie de tendencia de nuestros povos a recibir, ¿no? Y no a analizar y responder. Todo lo que ustedes ven hoy en nuestra sociedad es nuevo, no tiene más de 20 o 30 años. A capacidad del povo de protestar, de se queixar. Antes no, los povos eran totalmente pasivos. O sea, teníamos un sistema de comunicación de acima para abajo. Entonces, yo acho que estamos en pleno periodo de luchar por una comunicación dialógica, participativa, donde, y eso me lleva a otra pequeña consideración que me parece importante. Con mi esposa que está aquí, asistimos a una palestra de un político paraguayo, que hoy es nada menos que asesor del presidente, ¿no? Hoy. Él estaba dando una palestra sobre política paraguaya, ¿no?
na casa dele. E falava sobretudo do poder, né? Do poder do partido para voltar ao governo, etc. Termina a palestra e diz, alguém quer fazer uma pergunta? E eu falei, eu queria perguntar algo. Eu falei, você mencionou muito a palavra poder do partido político, etc. Mas não mencionou nunca a palavra social, o papel do povo em tudo isso. E ele disse, o povo. E havia aí um papelógrafo, ele pegou uma caneta essa preta e fez... Você pode escrever aqui? Não, aqui não. Bom. Fez 3 círculos concêntricos, não? E colocou fora o povo. E disse, aqui está o povo. E o povo tem problemas. E resolve a maioria deles, por isso que ele está vivo e... Bem, está vivo. Mas muitos problemas do povo não consegue resolver. Ele está falando, e ele é político, não? Então, esse povo se dirige ao segundo círculo concêntrico, ¿no? E le dice, me ajuda, por favor. E aí vêm os técnicos. Esse é o segundo círculo para dentro, técnicos, povo, técnicos. Os técnicos, dice Gonzalo, eles são, por exemplo, os agrônomos, os médicos, os professores, os abogados, enfim, todos saben uma técnica para resolver problemas. Eles realmente ajudam ao povo em muitas coisas. Os médicos ajudam em medicina, mas também não podem resolver todos. E então acudem ao miolo, aí, que somos nós, os políticos. Aqui estão os problemas, o povo, não? Aqui estão as soluções. Essa é a mentalidade do passado que impera ainda na América Latina, nos políticos. Eles não acreditam que o povo seja capaz de encontrar soluções, porque está acostumado o povo a receber as soluções dos autores, dos terratenientes, etc. Então, essa é a grande revolução que está acontecendo na América Latina. E por que as chamadas direitas estão tão duras? O golpe de Honduras, o golpe de Paraguai, já está mostrando uma reação que as classes dominantes do passado, que são esses proprietários, etc., estão com muito medo de um povo que pensa, de um povo que se organiza, de um povo que protesta e que propõe. Lula, por exemplo, Lula é um fenômeno extraordinário na história, porque sendo um nordestino, filho de 3 meninos aí, que veio em um caminhão, como se chama? Pau de Arara. Né? Eu estava uma vez com minha esposa num táxi em São Paulo, e havia eleições para governador em São Paulo, onde os candidatos eram Lula e Maluf. E eu, ingenuamente, pensando que o motorista, que era classe humilde, seria a favor de Lula, falou assim, companheiro, quem que vai ganhar essas eleições? E ele falou, Maluf, claro. ¿Por qué claro? Porque Lula, dice, un operario, dice, nunca tuvo un diploma de universidad. Llegó, creo que a una escuela técnica y tiene un diploma de torneo mecánico. Le parecía. Além de eso, nunca administró nada. Dice, le administró un sindicato de merda ahí en San Bernardo. O sea, tiene un profundo desprecio a Lula en comparación con Maluf, que es un industrial, dono de Eucatex y de Eternit, no sé cuántas cosas así, que ya fue gobernador de São Paulo. Ese tiene que ser el gobernador de nuevo. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo y Lula fue presidente de Brasil. Y Maluf está siendo buscado por la Interpol, ¿no? O sea, aquella lumbrera, aquella persona tan competente y todo, se encontró que tenía 27 millones de dólares en una isla inglesa. ¿Verdad? O sea, no es tan así, ¿no? O sea, el povo no es tan burro. Solo falta darle la oportunidad, permitir favorecer que se organice, que se eduque, que se capacite. Y él va a ser tan competente como cualquiera de nosotros. Entonces, no sé si respondo con eso a la segunda. A la primera era la centralidad de la comunicación, ¿no? Mas, ¿cuál era la pregunta en esa? É que a mesma comunicação que leva a uma possível libertação é a mesma que também Claro. Por eso decía, la comunicación puede libertar
como pode oprimir. Eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar um pouco, para ter que ser explicada. Eu conhecia Paulo Freire em Suíça, em Ginebra, na casa dele, né? E conversando, etc., eu parabenizei a Paulo pelos livros que tinha escrito, e ele estava feliz como uma criança, dizendo, sim, meus livros estão traduzidos a 14 línguas, coisas assim. Falei, mas Paulo, aquele livro seu, Pedagogia do Oprimido, que eu acabava de ler, né? Esse livro é maravilhoso, esse livro está produzindo muitas reações do povo, no mundo inteiro, na África, na Índia, etc., na América Latina, só que o povo avança um pouco e se encontra com uma barreira, com um muro de concreto, que são os opressores, que são justamente aquelas classes superiores, que não deixam o povo avançar. E falei, por que você não pensa em escrever outro livro, A Pedagogia do Opressor? Falei, não, ingenuamente, e me olha assim e me diz, não, Bordenave, não, só a revolução. Essa é textualmente o que ele falou em sua casa. Mas também a palavra revolução para ele não significava uma revolução de tipo Castro, matar 500 pessoas, violenta, não. Revolução para ele significava outra coisa. E isso hay que explicarlo porque la mayoría de las personas cuando se fala de revolución piensa que es una cosa violenta, sangrienta. No, para él era otra cosa. Mas esa es la creencia de él. No se puede, a educación y a comunicación só, ¿no? Pueden tener efeitos muy buenos y efeitos muy ruins. Depende de quién maneja ella y para qué. Entonces, un povo concientizado, educado, organizado, se puede perfectamente esperar que él ocupe el lugar de aquellas antiguas élites y pase un gobierno y una sociedad libre, democrática, etc. Pero también puede ser que no aconteça eso, que haya populismo barato, un asambleísmo ineficiente, que sea un desastre. O sea, la comunicación y la educación son neutros. Depende de cómo se los maneje y usted puede tener un efecto maravilloso con ambos o pernicioso. Entonces, los estudiantes, sabiendo que somos donos do trovão, ¿no? Que somos donos da forma de alcanzar as mentes e os corações, tem que ter muita consciência de que não são apenas escreventes ou escrevedores, como decía Vargas Llosa, ¿no? São realmente responsáveis de muitas vidas construídas, enriquecidas, ou muitas vidas caluniadas, deprimidas, perseguidas. É uma responsabilidade ética muito grande e são parte de um novo modelo civilizatório que temos ainda que encontrar os caminhos para chegar a ele. Só isso. Me parece um pouco pessimista isso, porque está cheio, no Brasil sobretudo, que tem excelentes jornalistas. Muitos deles já descobriram faz tempo a crítica no sentido de aumentar a fraternidade. O sea, a fraternidade não é uma virtude de sacristia, não. A fraternidade é uma bandeira de luta. Se luta para conseguir que o país seja mais fraterno. Aliás, na política, por exemplo, um político que empieza a lutar pela fraternidade, todos os colegas vão estar contra ele. E muita gente do povo também. Porque a gente concebe a política atualmente como uma espécie de Fluminense Flamengo, uma espécie de clássico, onde alguém tem que ganhar e outro tem que perder. Para muita gente, a política é uma coisa antagônica. Não é de cooperação, não é de unir-se para uma parte melhor. É brigar para ocupar o poder e excluir a outro. Em meu país, isso então, meu pai foi exiliado 11 anos na Argentina, não podíamos voltar, porque ocupava o governo uma facção de outro partido, ¿no? O sea, no se concebía antes que a política tinha que ser uma coisa para abranger a todos e servir ao país. O sea, o conceito de poder, de mandar, eso era política. Claro, também usufruir cargos e mordomias que van inerentes ao cargo, ¿no? O sea, é uma luta antifraterna total, a política estou falando, ¿no? Bom, mas se pode pensar em uma política mais fraterna. No necesariamente que todo el mundo esté abrazando en las ruas, más que
pensando no povo e no bem comum, a gente baixa um pouco a luta contrária, pensando que ao povo convém mais que a gente se associe, coopere, aprove leis boas. O que aconteceu com Lula? Lula se viu obrigado, ninguém é obrigado, mas se viu obrigado a comprar os votos das bancadas opositoras. Esse é o mensalão famoso, né? Por que fazia isso? Porque eram projetos muito bons, que, se aprovados, fariam um grande benefício à sociedade. O que fez, realmente? Lula conseguiu que 30 milhões de brasileiros subissem da pobreza a uma certa coisa assim. Mas ele encontrava oposição ferrenha nas câmaras para a aprovação de bons projetos. Então, ele imaginou, para mim, um erro total, de pagar-lhe aos opositores por coisa. E agora o mensalão consiste em que se descobriu isso e agora estão sendo sancionados. E com razão, a justiça tem que sancionar uma coisa mal feita. Mas busca um pouco a causa disso. Por que essa causa? Porque a política é vista como antagonismo, que uma pessoa, sabendo que a lei é boa, não vota porque é outro partido que está defendendo. Então, eu não vou votar por eles. A lei parece boa, mas não interessa que seja boa. Le vai dar mérito a outro partido. Ou seja, é uma espécie de lei da jungla. A política atual é a lei da jungla. Porque o conceito fundamental dela é poder. Selva. Se podemos nós substituir o conceito de poder por o conceito de serviço ao povo, que está na definição original da democracia, aí mudam as coisas. Então, se você é um político que quer realmente servir a seu povo, vai ter que renunciar a uma série de antagonismos inconducentes, que destroem a paz, ocupam dinheiro. Então, eu acho que convém que vocês entrem na política para purificá-la por dentro, para fazê-la realmente construtiva, e não estar sempre atacando, destruindo reputações, destruindo projetos, muitos deles bons, né? Eu tenho enorme simpatia por Lula, a quem conheci pessoalmente. Ele é muito amigo de meu filho, Chico Díaz, de onde saíram amigos, são amigos. Jogavam futebol com Chico Buarque, etc. Como pessoa, me parece maravilhoso. Mas, como ele veio da luta sindical, onde outro tipo de critérios que se manejam, porque o sindicato tem que lutar contra Ford, Volkswagen, General Motors, que são inimigos imensos. Então, eles como que justificaram um pouco uma forma de luta, que depois eles transferiram isso à luta política pública, ¿no? Se equivocaram para mim. Ou seja, Lula cometeu um enorme erro, ele e José Dirceu, toda essa gente, com boas intenções, fizeram procedimentos errados. Então, todo lo que yo quiero es ni atacar ni defender a Lula. Lo que quiero mostrar es que a fraternidad puede tener una enorme eficacia política, pero sobre todo transformar el concepto de mando, de poder, pelo conceito de serviço. Eso, para mí, una geração que diga, no, política es servir. ¿Cómo servir ao povo? Ya veremos. Yo tengo una propuesta con 3 formas de servir ao povo. Tem mais, né? Então, esse é o grande dilema do momento, para mim, é esse. É transformar o conceito da política em algo fraterno, não no sentido dessa fraternidade cristã, assim, não. Respeito em nome do povo, né? Cooperação e não antagonismo e luta à morte, né? Eu acho que outros gallos cantariam em nossos países se tivéssemos esse sentimento que a Revolução Francesa levantou e perdeu. Eu tenho uma profunda inveja ao Brasil por ter um movimento como o MST. Eu passei um ano contratado pela Unesco como consultor do MST na parte de alfabetização de jovens e adultos. E conheci então o Brasil inteiro, assentamentos, ocupações. Não sei se vocês sabiam que o MST tem contrato com diversas universidades, até Campinas, a Unicamp, a Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Para quê? Com a UF aqui também. É? Com a UF Também tem. faz um trabalho. Que ótimo. Para que essas universidades formem e deem
diplomas aos professores secundários das escolas do MST. O MST tem uma enorme obsessão com educação e com comunicação. Mas tem ideias muito originais. Uma delas eu queria muito levar ao meu país, mas é muito difícil, que é a união da mística e a disciplina. Todas as reuniões do MST começam, por mais técnicas que sejam, meia hora de mística. A primeira meia hora de qualquer seminário, taller, oficina, o que seja, começa. Que é a mística? É uma espécie de enfervorização, se diz? De fervor. Fervor? De não deixar que as coisas se rotinizem, sempre recuperar os ideais, sempre pensar em que estos são nossos ideais. Então, usa recursos como este. Na reunião colocam unos cartazes enormes, ¿eh? Donde está sempre Che Guevara, Paulo Freire, un tiempo aparecía José Gómez da Silva, que era el presidente do INCRA. O sea, eles tinham esos eran os santos deles, ¿eh? Colocan 4 o 5 grandes cartazes que ellos admiran, ¿eh? Había pedagogos, filósofos. Jesús también aparece ahí, Jesús, Cristo aparece ahí, porque MST tiene 2 grandes raíces, o cristianismo de base, teología de libertación, y marxismo comunista. O sea, ahí se juntaron. Ahí hay gente socialista, comunista, y también muchos católicos de avanzada. Y fraternalmente conviven perfectamente. Entonces, yo gustaba mucho de eso llamado mística y disciplina. ¿Qué dice? A mística sin disciplina fica una cosa medio así aérea. A disciplina sin mística é autoritarismo, vigilância, patrulhismo. É muito interessante aquela mistura, respeito às ideias e às práticas, a coerência com as práticas. Exemplo, estávamos em pleno Nordeste, no sertão, perto de Petrolina, e havia 8 assentamentos de reforma agrária, que deles, né? Yo estaba ahí como visitando para observar, etc. De repente llega un ómnibus con 20 miembros del MST que venían de Caruaru. Y pregunté, ¿para qué que ustedes ven aquí? Y la líder era una mujer de unos 30 años. La líder de los 20 que eran hombres y mujeres. Me responde la líder, estamos viendo aquí para embelezar, para trabajar con los asentamientos, para embelezarlos. ¿Está bien embelezar? ¿Cómo? ¿Qué entendió? ¿Embelezar un asentamiento? Sí, dice, nosotros estamos convencidos que no por ser pobres y por ser campesinos, camponeses o por ser agricultores, tenemos que ser feos y suyos. Entonces, la gente viene aquí, 20 de Caruaru, para ayudar a los compañeros de aquí, de los 8 asentamientos. ¿Para qué? Para limpar los asentamientos de plásticos, esas bolsas de plástico que el viento leva por ahí, para plantar árboles, ¿no? Para hacer 2 plazas, una para las crianças y otra para la convivencia de los hombres y mujeres allí. Aquel deserto, ¿no? Ah, de qué cosa nueva. De repente, teníamos 3 días para ver eso. Yo me metí también a trabajar ahí con ellos, ¿no? Entonces tenía que ir, yo fui a una carretilla, ¿se llama? Carrinho. Un carrinho a trazer cactus para embelezar unos parques. Otros traían pneus de carro para hacer brinquedos para las crianças. 3 días trabajando como locos, los habitantes de ahí y los visitantes. Bueno, de repente, uno de los visitantes, llamado Nicolás, digamos, le dijo a la líder, yo no estoy gustando del lugar que me dieron, yo me quiero ir a otro lado, ¿no? Ella inmediatamente reunió dentro do ônibus deles, eu também aí está. Fala assim, ontem na sessão do coletivo resolvimos a distribuição dos companheiros nos 8 assentamentos. Todo mundo aceitou? Hoje, Nicolás se nega a cumprir. Então, estou declarando ele fora do trabalho. Uma mulher de 30 anos, com homens fornidos, agricultores, ela tinha essa autoridade total que lhe dava a disciplina do movimento. Mística já tinha, mas tinha que tomar autoridade.
sabe que o tal Nicolás humildemente aceitou a sentencia dela y estamos para considerar. O sea, yo fiquei admiradísimo de cómo un movimiento popular, puramente voluntario, porque ahí son todos voluntarios, ninguém ganha, excepto algunos funcionarios que son pagos. Entonces, tenté levar eso a meu país. ¿No? Falei com alguns líderes do movimento camponês, me falaram, eram 3 lá, não um só. Eu falei, por que vocês estão divididos? Por que não tem um só como no Brasil? E ele falou assim com uma sonrisa, falou, os médicos se dividem, os abogados se dividem, por que não vamos dividir? O sea, hasta, tomou um sentido de humor, paraguaio se divide mesmo. ¿No? Mas não, eu não consegui comunicar a beleza desse movimento de MST. E também tem sua própria pedagogia. ¿No? A pedagogia deles não é apenas transmitir conhecimento, isso para eles é pecado mortal, para mim também. ¿No? A pedagogia deles é sempre partir da realidade. A realidade é o que tem que ser transformada, não o conhecimento só. A realidade. Um dia assisto aí a conferência de uma professora de matemática, de aritmética, e ela estava explicando o método que ela segue. E dio o seguinte exemplo. Tínhamos que ensinar aos meninos aqui do assentamento as operações, resta, soma, divisão, etc. Qual foi nosso método? Reunido toda uma quantidade de meninos e meninas, a maestra disse assim, esse assentamento produz ovos para vender no mercado. Então queremos, o problema que estamos apresentando a vocês é quanto vamos a ganhar esse ano o assentamento vendendo ovos. Así nomás, el problema así. Y todos los meninos decían, bueno, profesora, tenemos que saber cuántas galinas tenemos. Ah, muy bien. Eso va a ser N, el número de galinas. Otro menino decía, o una menina decía, mas no todas ponen ovos todos los días. Tal vez, no sé. Entonces, qué bon. Iba allá y ponía N chicas, ¿no? ¿Y cómo sabemos los que quedan, no? O sea, tirar de todas las galinas aquellas que ponen, para saber. Eso se llama resta. Se llama resta, y, o sea, partiendo del problema, sin muchos dados, ellos querían enseñar a restar, a dividir todo, a base de resolver ese problema de vender ovos, ¿no? Entonces, ellos trabajan a ciencia como parte de la realidad, como respuesta a la realidad, ¿no? Eso para encurtar. Estuve en la Universidad de Ijuí, que era una de las universidades contratadas para capacitar profesores deles, ¿no? Y estaban en plena aula de trigonometría, ¿no? Todos ellos vestidos MST, con boné vermelho, camiseta blanca. Eran 29, ¿no? Y o cuadro negro cheio de signos de tangente, ¿cómo es? Tangente, sello, no sé cuánto. Secante. Tangente, secante. No, hay de senos y cosenos. Seno y coseno. Senos y cosenos, lleno de cosas que la profesora tinha explicado. Es un silencio. De repente, uno de los miembros do MST fala así, profesora, está muy interesante, muy lindo lo que se está ensinando, pero yo quería saber, ¿para qué todo eso? ¿De dónde sale todo eso? ¿Por qué que tenemos que aprender esa cosa? Ahí ella se dio cuenta que tinha omitido una cosa muy importante del proceso educativo, que es saber para qué, ¿no? E então caiu em si e falou assim, bom, a trigonometria é útil para a vida de vocês. Por exemplo, se vocês têm que cruzar um rio e nem sabem nadar e querem saber a largura do rio, a trigonometria le ajuda, basta com ter um ângulo, né? E já podem saber quantos metros de largo tem o rio para cruzar. E uma árvore, não precisa subir-se lá as puntas da árvore com um metro, com uma cinta métrica, não. Basta com que você tenha um ângulo e com isso sabe. Aí sim, as pessoas felizes de estar aprendendo algo que sabem para que serve, né? Porque a realidade que eles querem transformar, não a ciência. Então eu pensei, isto é uma pedagogia humana, transformadora, muito boa, e fiquei muito entusiasmado. Mas nunca consegui introduzir no Paraguai. Bueno, era eso que quería responder. En comunicación no es que sé muy bien cómo funciona el sistema de comunicación. No sé. Bom,